Olá pessoal, então vamos aqui mais um tutorialzinho. Bom, vou diminuir minha tela porque das últimas vezes não apareceu nada no meu... as partes que eu estava mostrando não apareceram, então... a primeira coisa para criar a prova, que pode ser devolvida para os alunos com devolutiva, né? Você vai no Classroom, você escolhe uma turma. Por exemplo, eu peguei essa aqui, ó, fiz essa turma aqui, eu vou fazer no 9º ano. É um... enfim, só um teste mesmo. Depois que você entrou aqui, você vai criar em atividade. Depois da atividade, você vai clicar em criar atividade com teste. Aqui você vai fazer a descrição. Prova de espanhol, por exemplo. Faz as instruções, professor, tudo. Aqui você vai criar um blank quiz, que é o formulário, vai te encaminhar diretamente para o Forms. Então você tem a mesma estrutura ali. O restante aqui, ó, blank quiz, você vai colocar o nome da prova, a descrição e tudo. O que vai mudar, que vai ser alterado, é aqui nas configurações. Você vai continuar coletando endereços de e-mail, você vai continuar limitando uma única resposta. O que os participantes podem? Editar após o envio? Não. Aí, aqui você pode colocar, ver gráficos de sumários e respostas de texto. Então, essa é a primeira mudança, que a gente não colocava antes. Apresentação. Essa aqui continua não mudando nada. Se você quiser colocar uma mensagem de confirmação que a prova foi registrada, mas aqui já está, ó, sua resposta foi registrada. Se você não mudar, eles vão receber isso. Criar teste, ele já vai estar com isso, tá? Liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois de revisão manual. Se você for colocar que eles podem ver as suas respostas imediatamente, pode deixar essa. Assim que eles enviarem, eles já vão ver as respostas dele. Se você quiser fazer a revisão manual primeiro, depois você vai ter que ter o trabalho de enviar de um por um, ou enviar de todos, enfim. Essas daqui agora vão ficar salvas, que antes não ficavam. Eles vão poder ver o que eles erraram, as respostas que deveriam ser as corretas e os valores. Cuidado só em uma coisa, quando você manda alguma resposta, quando você faz uma prova, então aqui deu ok. Quando você faz uma questão de múltipla escolha, beleza, porque o aluno vai ver que ele errou. E se ele errou, né? E se ele acertou, e também vai poder ver a resposta correta. Não tem problema. Porém, se você fizer uma pergunta, por que os anelídeos... não sei, quais anelídeos são importantes e por quê? Por exemplo, se você for fazer uma questão aqui de resposta, né? Vou pôr um parágrafo aqui. Se você não quiser que eles vejam a resposta ou não quiser colocar uma chave de resposta, porque quando você coloca a chave de resposta, eles vão ter que responder exatamente isso, ou o Forms vai considerar isso uma resposta errada. Tá bom? Então é só você não fazer nada disso, não colocar pontuação nela ainda e não mexer na chave de resposta. Deixa assim. É bom você clicar aqui, que aqui faz o aluno ter obrigatoriedade de responder essa pergunta antes de enviar. Agora, se você for deixar em aberto, se ele não entendeu, não tem problema não, ele não responder, isso causa alguns problemas, gente. Já aconteceu comigo de aluno mandar a prova com algumas respostas faltando e não saber o porquê que ele fez isso. Talvez o Google apagou sozinho, ou a internet caiu. Então, eu prefiro deixar obrigatório. Se você achar que não, que às vezes o aluno vai se sentir muito pressionado, que talvez ele não vá saber uma resposta ou outra, então que tudo bem, você deixa assim, tá bom? Então, recapitulando, se for de múltipla escolha, não tem problema nenhum você colocar a chave de resposta e a pontuação. Porém, se for parágrafo curto ou resposta curta, aqui ó, que ele vai ser dissertativo, se você colocar a chave de resposta, qualquer palavrinha diferente que ele digitar vai considerar errado. Um acento pode ser considerado errado. Pode considerar que o aluno errou. Então, você pode deixar explicado para ele durante a aula, durante a prova, que ele vai fazer isso e que ele não vai conseguir ver a resposta na hora. Se você também quiser deixar a chave de resposta e falar que depois, mesmo assim, você vai avaliar,
Você pode adicionar uma resposta correta aqui, por exemplo, pois auxiliam na agricultura. Eu vou colocar aqui, ponto, minhocas. Pronto, tá concluído. Você só não coloca pontuação, para ele não sentir que ele perdeu o ponto ali. Para ele perceber que você vai avaliar a resposta dele, né, entre meio certo ou errado. E aí eles, na hora deles receberem as respostas, essa resposta vai para eles, mas não vai a pontuação. Aí você faria uma prova, por exemplo, com a pontuação, se você tivesse 9 múltiplas escolhas e uma dissertativa, sua prova poderia valer 9, e você falar, ó, essa vale 1, mas eu vou avaliar ela à parte. Que o programa não consegue fazer isso por mim, ele não consegue avaliar, né, ele é uma máquina, ele não consegue avaliar as respostas como próximas ou com sinônimos, então tem o mesmo teor. Então é isso aí, gente, eu acho que é bem tranquilo. No enviar vai continuar a mesma coisa, porém antes de você colocar para enviar para eles, você pode vir aqui nas respostas ó, e deixar sem aceitar respostas até o dia, para aí que o professor, na hora que ele for abrir o teste, ele abrir, porque senão os alunos já vão ter acesso a essas perguntas, já vão começar a responder agora. Então, esses formulários devem ser feitos bem próximos à prova, porque senão os alunos já vão ter o acesso, né? Enfim, enviar normal, né? A gente sempre vem aqui no link com o URL curto, copiar e colar no grupo deles. E assim por diante. Certinho, gente?